Oi, amigos, eu sou a Rosimeire Viesel Chamorro, sou terapeuta quântica e eu sou biomagnetista. E hoje eu quero compartilhar com vocês umas coisas que eu tenho aprendido. Você ouve falar, eu também ouço, né, sobre a sombra e a luz, né? Que a gente tem dentro de nós a sombra e a luz. E eu sempre tinha curiosidade de saber sobre isso, ouvia muitos vídeos, mas eu não compreendia completamente, né? Porque a gente tem a religião que a gente frequenta na infância, a vida inteira da gente, né? E uns chamam a sombra de, sei lá, de demônio, de ruindade, enfim, cada um chama de uma coisa. E a gente realmente às vezes fica confuso, né? E ontem eu assisti um vídeo no YouTube conversando com a sua sombra. Nossa, muito bom, eu recomendo. Então, lá eles explicam que todos nós temos dentro de nós a nossa parte de sombra, né? Qual que é a nossa sombra? É aquele momento que você segura o troco, que você não deveria ter segurado. É aquele momento que você tem uma traição só por pensamento ou prática e que ninguém fica sabendo, só você. É a hora que você olha para uma pessoa e fala: nossa, eu odeio essa pessoa. É aquele momento que você se mostra na academia, fazendo um monte de exercício, e aí de noite você vai lá no seu estojinho e pega lá as barras de chocolate e se auto-sabota comendo um monte de chocolate, né? A gente pode ser sombra com a gente mesmo, se auto-sabotando, né? E o que a sociedade faz com a gente? A sociedade espera que a gente seja perfeito, que a gente seja brilhante, que a gente seja só luz. E aí o que a gente aprende a fazer? A gente aprende a esconder a nossa sombra. E aí a gente não quer olhar para ela e nem sequer admitir. Então, eu não estou dizendo aqui que você deve expor a sua sombra, mas o que eles ensinam, e é o que eu quero falar para você agora, que nós precisamos conversar com a nossa sombra, perguntar por que ela está ali, por que ela está agindo daquele jeito. A gente geralmente não sabe, não é? Você olha para dentro de você e fala assim: poxa, mas por que eu fiz isso? Eu não gosto de ser assim, eu não quero fazer isso, mas parece que é mais forte do que eu, não é mesmo? E essa sombra, ela tá ligada no inconsciente, nas camadas mais baixas do nosso cérebro, lá no fundo da gaveta, lá no porão, né? E às vezes essa sombra reside dentro de nós, às vezes por causa de um trauma de infância, um abuso que você sofreu quando você era pequeno, ou até mesmo depois de adulto. Às vezes aquele abuso se repete de outras formas. E quanto mais você cala aquela sombra e tenta fazer de conta que ela não existe, mais você adoece. Então, hoje em dia, a gente vê tanta gente com muitos problemas emocionais e depois que vira físico, porque a doença nada mais é do que o grito do corpo. O corpo reclama o que a alma não vive, né? Então, o que está acontecendo nessa sociedade nossa? Todo mundo tem que ser brilhante, todo mundo espera a perfeição de todo mundo. E as pessoas não são perfeitas, as pessoas não são 100% brilhantes. E aí a gente olha para o nosso espelho, para nós mesmos, e a gente se recrimina, se condena, fala, e aí a gente se cobra. Fala: olha como você é errado. É como se passou a boiada, então eu vou abrir a porteira para passar. Passou um boi, passar a boiada inteira, né? Então tem gente que nessa chega até o suicídio, muita gente, né? Então, qual que é a coisa que eu gostaria de falar para você? Não ignore, não subestime a sua sombra, converse com ela. Converse com aquele, no caso eu, né, a Rose, né? Eu tenho que conversar com todas as Roses da minha vida, aquela que foi uma criança de 7 anos, aquela que foi uma jovem de 14, aquela que se casou com um outro jovem, aquela que teve um monte de problemas, enfim. Eu preciso conversar com cada uma dessas personagens da minha vida, porque todas elas viveram algum tipo de sombra, né? E
eu tenho uma novidade legal para te contar. Eu aprendi a conversar com essas sombras e eu posso te ensinar também, né? Eu sou terapeuta quântica, eu trabalho com física quântica, trabalho com hipnose, com ressignificação emocional, e a gente tem aqui desenvolvido algumas técnicas que conseguem chegar ao seu subconsciente. Porque às vezes a dor é tão grande que o subconsciente fecha a portinha e tranca com cadeado. E você não consegue se lembrar daquele momento, você não sabe por que você tem aquela sombra. Então essas técnicas maravilhosas ajudam a abrir essa portinha. Eu induzo você, eu levo você a destravar esse porão que está, né, com um monte de sombra aí, para que você mesmo possa conversar com essa sombra e se libertar de tudo isso. Não significa que você vai ser perfeito, que você não vai ter mais, mas você vai saber o caminho para conversar. Toda vez que você se sentir daquela maneira, você fala, eu sei da onde está vindo isso aí, e eu vou lá conversar com aquele personagem que está se sentindo frustrado, triste, que acha que não consegue fazer nada, que é um derrotado, que está angustiado, que não consegue ter um relacionamento legal com outra pessoa, que não consegue se dar bem no trabalho, que é intolerante. Então, é muito bacana, gente, é um trabalho maravilhoso. E se você quiser conhecer um pouquinho mais, você pode me procurar pelo WhatsApp, eu vou deixar a descrição ali embaixo, né? E eu tenho um canal, que é Rosimeire W. Chamorro, onde eu tenho outros vídeos e você pode estar acessando para conhecer mais do meu trabalho, outras técnicas que eu trabalho, com biomagnetismo também, que é excelente, maravilhosa, com apometria, que é fantástica também, tá bom? Então, fico aqui com um beijo para você. Não subestime você mesmo, não deixe que a sua sombra te apague por completo. Converse com ela, você pode acender mais luzes em você. Um beijo e até a próxima.